Fala pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre bolo na garganta. Sim, é um negócio muito comum, tá? Tem muita gente que tem. E hoje eu quero falar para vocês, deu em mim, o que eu acho que pode ser e quais as possibilidades que pode ser com você também, tá? Na verdade, bolo na garganta tem centenas de possibilidades. Você tem que estudar mais a fundo, né? Mas eu vou citar algumas, de repente pode te ajudar, tá? E como é que eu resolvo isso aí também, beleza? Então, vamos lá, que o vídeo de hoje é muito legal. Principais razões para sentir um bolo na garganta, é o vídeo de hoje, tá? Pessoal, é o seguinte, eu tô passando por uma situação bem difícil, tá? Eu estou toda hora indo na Santa Casa, e minha irmã tá super cansada porque minha mãe tá tendo um câncer, ela já está no estado terminal. E a gente tá naquela luta. Às vezes demora muito tempo para a pessoa, né, ter alguma melhora e às vezes não tem melhora, né? Então, aquela luta de qualquer pessoa que não tem tanta condição, a gente tem, né, que tá passando por isso. E, claro, o psicológico da gente vai pro saco. Não tem essa pessoa que fala, eu tô bem. Não tá, você não tá bem, você tá mantendo firme, né? Mas a gente fica assim realmente abalado. E o meu pode ser até psicológico. Então hoje eu vou falar também sobre isso, as principais razões para sentir um bolo na garganta. Primeiramente, o que é esse bolo na garganta? Né? O globus pargêneus, né, ou globo faríngeo, né, é um termo médico para a sensação persistente de ter um caroço, uma bola ou algo preso na garganta sem que haja de fato uma obstrução física, como comida e um objeto. É uma condição muito comum, tá? Bem comum mesmo, e embora possa causar bastante ansiedade e desconforto, geralmente não é doloroso e não interfere na capacidade de engolir de alimentos e líquidos, ou seja, não é nada grave a ponto de sua vida correr risco, não é, mas realmente gera um desconforto terrível, tá? E o que seria esse bolo? Como que ele é causado? Não, ele pode ser causado por diversos tipos de situações, tá? Vou citar aqui 5 das principais, mas existem mais. Então eu não sei qual que é o motivo que talvez você esteja tendo, mas eu posso te dar algumas dicas que podem melhorar a sua qualidade de vida. Bom, antes de começar a falar sobre isso, existem pessoas que têm bolo na garganta que passou por uma bateria de exame, endoscopia, colonoscopia, videolascopia, passou por não sei o que e não descobriu. E ela precisou conviver com esse bolo na garganta. Inclusive uma vizinha minha que tem isso há mais de 50 anos. Não é para te desanimar. Não é todo caso que é assim. Pode ser que o seu caso tenha solução e que isso traga um alívio para você, tá? O meu caso, eu acho que pode ser ou psicológico ou pode ser de refluxo. E eu já vou falar para vocês o que tem me ajudado a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então vem comigo. As maiores causas desse bolo na garganta, como eu disse, é o refluxo. 55 a 70% das vezes que tem bolo na garganta é relacionado ao refluxo, né? Frequentemente a causa principal é um gatilho físico, algum problema físico que causa refluxo. Às vezes você comeu algo que não deveria, às vezes o seu trato gastrointestinal tem algum problema e ele gera refluxo. Esse refluxo eu já vou falar sobre ele e como que ele gera esse bolo na garganta. Tem também o problema da ansiedade, do estresse. Sim, a ansiedade representa de 20 a 30% das vezes que esse bolo na garganta aparece em você. Aí ela gera uma tensão muscular psicogênica e essa reação do sistema nervoso faz com que você sinta esse bolo e um desconforto até respiratório. Bom, tem também os distúrbios motores do esôfago, que seria o quê? Né? Uma coisa mais rara, de 5 a 10%, são problemas de contração muscular. O músculo não está agindo como deveria e aí você está sentindo esse bolo na garganta também. E tem causas orgânicas, como problema na tireoide, nódulos, alergias. Você tem vários problemas de causas físicas e estruturais, de inflamatória, e aí vai, né? E até mesmo câncer de traqueia. Então a gente pode citar que tem centenas de razões para você ter
esse bolo na garganta. Supondo então que você está sentindo esse desconforto, eu vou citar essas 5 principais características e o que você pode fazer também, beleza? Bom, o primeiro fator é o fator emocional, né? Você está vivendo um estresse muito grande aí na sua família, né? Você está tendo um caso de doença, como é o caso da minha mãe que está com câncer, você está tendo um problema financeiro grave, você não vê solução para uma saída. Isso pode gerar um estresse extremo e esse estresse pode se transformar no desconforto de diversos tipos, inclusive o bolo na garganta. Esse é uma das causas mais frequentes. Quando estamos ansiosos, os músculos da garganta podem ficar tensos, criando sensação física de algo preso. É o famoso nó na garganta, que sentimos antes de chorar ou de momentos de grande pressão, tá? Então esse nó na garganta, ele realmente existe e ele pode ser por fatores emocionais. Você pode ter fatores emocionais intensos, preocupações, por exemplo, né, com uma saúde de alguém, preocupação financeira, diversos tipos de preocupação, principalmente no Brasil hoje, que é tão difícil de viver, a gente tem essas preocupações que pode gerar esse nó na nossa garganta. Nós temos a vida também jovens com vidas desregradas, dormindo tarde, tomando álcool, droga. Claro que isso também gera distúrbios e o seu corpo reflete também, podendo gerar esse nó na garganta, tá? Mas aí é uma vida desregrada, basta a pessoa colocar a vida na linha que volta a funcionar normalmente. Nós temos também o desequilíbrio entre o físico, alimentar e o psicológico. Já vou falar sobre isso aí, tá? A pessoa, ela está desequilibrada, ela investe demais no físico, às vezes demais no psicológico, às vezes demais no alimentar e não investe no comum, no todo. A gente vai falar sobre isso também. Tem também aquela questão que a dor, ela existe, porém a mente da pessoa está vazia e multiplica o sintoma da dor. Vou explicar para vocês. A dor, ela existe, todo mundo tem dor. Porém, se a pessoa não faz nada o dia inteiro, ela fica só pensando na dor, ela não trabalha, ela não produz, ela não faz terapia, ela não faz nada, aquela dor na mente dela vai multiplicar mais de 1000 vezes. Então aquele sintoma que devia ser leve, ele vai ser enorme, vai ser uma bomba, tá? Então, sim, você ocupar a mente é uma das maiores terapias que você tem que ter para lutar contra a dor. Tem gente preocupando mais com o outro do que consigo mesmo, né? Às vezes você está com um familiar seu passando mal nessa cidade, como é o caso da minha mãe, você preocupa mais com ele do que com você também. Mas você tem que lembrar que você tem que preocupar com você também, porque existe um equilíbrio. Você precisa também estar se cuidando, gostando de você, porque no final das contas, tá? Você também pode ficar doente. E isso é uma coisa relevante, beleza? Então isso aqui são fatores emocionais. Esses fatores emocionais podem sim gerar um nó na garganta, um incômodo muito grande aí para vocês, tá? CP, o que eu posso fazer para ter uma vida mais equilibrada? Então vamos lá. Existem 4 grupos de pessoas. Existe o grupo 1, que é o grupo daquela pessoa que investe muito na alimentação. Ele come demais, assiste TV demais, joga videogame demais, ele está engordando demais. Ele não investe no físico e o psicológico dele está fraco. Por quê? O lado psicológico dele só está tendendo só para o lazer, para o conforto. E não está exercitando a mente para ler um livro, para fazer cálculo, para desenvolver uma terapia. Ele está investindo a mente dele apenas no lazer. É claro que fica até 3 horas da manhã jogando videogame, comendo o dia todo e ele está engordando muito. Esse é o grupo 1. Esse é um grupo que você tem que sair fora, tá? É um dos grupos que mais tem nó na garganta, é esse aqui, tá? É o grupo 1. Tem que pular fora disso aqui, isso aqui não é vida para você. Nós temos o grupo 2 também, que é um grupo bem característico, é um grupo que ele investe demais no psicológico. Ele não liga muito pro físico e também a área alimentar, ó, tá? Você quer ver um exemplo de grupo desse? O médico trabalha o dia todo, paciente, bomba, resolvendo pepino. O psicológico dele chega a estar latejando, tá? Chega a ter problema, ele não investe no físico. Isso é um problema também. Ele pode começar a gerar sintomas que nem existe, tá? Lá do psicológico. A gente também tem o grupo 3, que é aquela pessoa que investe demais no físico, a alimentação dele não é tão balanceada assim, né? E o psicológico dele, ó, né? Quer um exemplo? Atletas que
fica o dia todo treinando, tá? O dia todo treinando. O físico dele tá top, porém o restante tá podre. Então, esses 3 grupos aqui, tu tem que sair fora. Isso aqui não é vida. Isso aqui vai gerar sintomas e um desses sintomas pode ser o nó na garganta ou outros tipos, né? Então, o que a gente tem que procurar? Ser o grupo 4. O grupo 4 é aquela pessoa que tem um físico bom, equilibrado com alimentação saudável e com uma mente saudável, que faz fisioterapia, é uma pessoa que tem terapias, é uma pessoa que se preocupa bem com alimentação saudável, ela investe na atividade física. Esse é o grupo que a gente precisa ter. Quando a gente está no grupo 4, muito dos sintomas que nós temos, tá? Sei lá, de 80% a 90% do que nós sentimos vai sumir. Literalmente sumir, porque nós vamos ter uma vida saudável, tá ok? Mas também o caroço, ele pode, como eu disse, vir através do refluxo, né? A gente chama isso de refluxo gastroesofágico ou laringofaríngeo, tá? No refluxo, o ácido do estômago pode subir até o esôfago ou mesmo até a laringe, mesmo que você não sinta azia, o chamado refluxo silencioso. A irritação causada pelo ácido provoca a inflamação dos tecidos da garganta, resultando num nó da garganta. Então, o que acontece? Você está tendo problemas digestivos por dezenas de situações, pode ser má alimentação, sedentarismo, pode ser várias coisas. E aí, esse ácido gerado no estômago, ele está sendo excessivo demais. Ele começa a subir aqui, ó, o seu trato gastrointestinal, ele vai subindo, chega até o esôfago, né? E aqui no esôfago, ele vai inchar as suas glândulas, ele vai começar a inchar. E aí você sente o nó na garganta, tá? Uma das coisas que eu tenho usado, eu fiz um vídeo aí, vai sair também para vocês, ou já saiu, não sei, é um medicamentozinho aí, eu vou deixar na descrição para você assistir esse medicamento que me ajudou muito no caso do refluxo, tá bom? Então, no caso do refluxo, você tem uma sensação de muco ou pigarro constante, né? Aquele negócio pegando na garganta. Você tem a necessidade de tossir para limpar a garganta, mas a garganta tá seca, né? Vocês têm a sensação de aperto, de estreitamento da garganta. Então, são tudo causas do refluxo. Como é que eu trato o refluxo? Cara, tratar o refluxo é um negócio chato, não é chato. Você tem que ter um cuidado com sua alimentação bem regrada, tá? Então, alimentos deficientes, por exemplo, tem gente comendo alimentos que têm falta de nutrientes importantes para o metabolismo, pobre em vitamina, pobre em sais minerais, né? Então a pessoa fica com doenças como anemia, raquitismo, desnutrição, falta de vitamina D. Então a gente tem que ter uma alimentação saudável, né? Para tentar repor essas necessidades aí e combater o refluxo, tá? Outra questão, alimentos excedentes. Tem que tomar cuidado com alimentos excedentes. Exagero em carboidratos desnecessário, muito açúcar, muito sódio, muito óleo ruim, geralmente quantidades excessivas, causa doenças, obesidade, diabetes, disfunção dos rins, infarto, aneurisma. Então tomar cuidado, cara, com alimentos excessivos, né? Você que gosta muito de fast food, aquela comilança exagerada, carne gordurosa, tem que ter uma qualidade de vida aí na sua saúde alimentar. Também tem alimentação fora de hora, tá comendo exageradamente fora de hora, né? Sem padronização, sem organização. É muito comum em pessoas que dormem tarde, muita festa, álcool, pouca atividade física, doenças de diversos problemas intestinais, fígados e até câncer. Recentemente eu encontrei um rapaz que ele tem uma dieta maravilhosa. Ele é vegano, a dieta do vegano é as melhores dietas que tem, tá? Porém, ele perdeu todo o ganho da dieta no álcool. Ele tem uma dieta maravilhosa, mas ele enfia a cara no álcool. E o que acontece? Tudo que ele ganhou com a dieta, ele está perdendo com o álcool, né? Então não tem uma vida equilibrada, tá bom? Outra questão, alimentação saudável, nutrição equilibrada com horários definidos, valorizando alimentos ricos em proteínas, vitaminas, sais, óleos bons, doenças, ricos e outras coisas. Cara, tenha horário definido. A alimentação tem que ser de 5 em 5 horas, eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Tu tem que deixar os órgãos descansar. Se tu toma café, espera 5 horas, almoça, espera 5 horas e janta e show de bola. Eu, no meu caso, eu faço um negócio chamado de jejum intermitente. Eu não tomo café
ou às vezes eu não junto. Por quê? Porque eu dou mais tempo ainda para o meu organismo metabolizar a alimentação. Então, por exemplo, se eu não tomo café, eu só almoço, eu vou almoçar, quando é 8 horas da noite eu janto, aí de 8 horas até 1 hora da tarde dá quase 16 horas de jejum. É um tempo maravilhoso para o seu organismo preparar tudo que está precisando, liberar as glicoses, consumir as toxinas. Então você está dando um tempo para o seu organismo trabalhar, tá? Evitar isso aí, esse bolo na garganta e outras doenças que tem no seu intestino e estômago, e tem me ajudado muito o jejum intermitente, tá bom? No jejum intermitente eu não como, eu tomo apenas chás com sais minerais, beleza? Bom, mas tem um outro problema um pouquinho mais grave que está relacionado também ao bolo na garganta. Talvez o seu não é psicológico, talvez o seu não é refluxo, não é problema alimentar, mas você talvez tenha um problema na tireoide. Né? O que é a tireoide? Né? Embora nem todo problema da tireoide causa isso, né? O aumento da glândula, chamado bócio, né? Ou a presença de nódulos volumosos pode pressionar fisicamente a traqueia e o esôfago, gerando o desconforto do bolo, tá? Então a tireoide pode sim ser um órgão que está gerando esse desconforto, esse bolo aqui na sua garganta e às vezes travando a sua respiração. Então, você tem que fazer exames de tireoide. Alguns exames são até chatos, tá bom? Na tireoide, a gente tem o hipertireoidismo, que hiper é de muito, né? Acelerado, né? A tireoide, ela trabalha demais produzindo hormônio, né? Ocorre quando a glândula está hiperativa, produzindo hormônio em excesso, ó. Produzindo muito hormônio. Como o seu corpo estivesse operando em velocidade máxima o tempo todo. Qual o problema de ter hipertireoidismo? Imagina só, tu tá precisando só de um pouquinho do hormônio. Aí a glândula tá, ó, produzindo em excesso. Você não tá precisando daquilo tudo. Vai acumular hormônios. Já é ruim. A glândula vai ficar desgastada, ou seja, a tireoide, ela tá trabalhando em excesso. Tudo que trabalha em excesso dá BO, né? Você imagina um funcionário que fica trabalhando 24 horas. Ele vai ter um infarto, né? Então, às vezes, esse problema do bolo da sua garganta pode ser relacionado ao hipertireoidismo, tá? Pode ser um hipotireoidismo, já é o contrário, a glândula está lenta e aí ela não produz a quantidade de hormônios necessários, né? É necessário o oposto, da glândula produz menos hormônio que o necessário. O metabolismo desacelera drasticamente e tu fica lento, né? E aí pode também causar bolo na garganta, tá? Hipotireoidismo. Tá? A gente também tem os nódulos também, que são os bócios, né? O papo, aquele papo gigantesco que a gente tem que fazer exame, né? Então é muito importante você tomar cuidado aí com sua glândula tireoide. Usar sal iodado é uma das formas de ajudar, né? Ou então usar o iodo, né? Ajudar a sua glândula a ficar saudável. Talvez o bolo na sua garganta pode ser relacionado à tireoide. Aí você tem que procurar um profissional de saúde para fazer os devidos testes, exames, para ver se sua tireoide está bacana, beleza? O bolo na garganta pode ter uma outra razão também. Não é tão comum, mas ela pode acontecer, que é a motilidade esofágica, que é o quê? É uma disfunção nos movimentos do esôfago, a tensão excessiva no esfíncter superior. O músculo que abre e fecha a entrada do esôfago pode causar percepção de que algo não desceu direito. Então, o músculo que faz com que o alimento desça, né, ele não está funcionando muito legal, tá? Ele não está tendo as contrações interessantes, ele não está funcionando legal. E aí pode sim gerar um bolo na garganta terrível, tá? E isso aqui é um pouco mais difícil de tratar, às vezes ela precisa ter de cirurgia, tá bom? Bom, o esfíncter superior, também conhecido como UES, né, ele funciona como uma válvula de pressão. Se ele não relaxa completamente no movimento em que você engole, ou se ele se contrai precocemente, cria uma resistência que gera percepção de obstrução, tá? Que ele não está funcionando, ele não está contraindo e relaxando diretamente, pode criar obstrução. Ondas peristálticas, né? O esôfago não é um cano inerte, ele faz movimentos coordenados juntamente com o estômago e intestino. Essas ondas são fracas e desordenadas, gerando os espasmos. O alimento ou própria saliva pode estagnar, causando desconforto. Às vezes
o movimento peristáltico não está funcionando bacana, ele estagna, gerando um nó na garganta também. Beleza? E temos o fator tensional, que é o estresse e a ansiedade costuma levar a tensão muscular. O cara está tão tenso que gera uma tensão muscular, né, na face do esfíncter, intensificando a sensação mesmo sem a presença da comida. Isso é motilidade esofágica. Cara, muito chato isso aqui também, beleza? Bom, e uma outra razão também de você ter um nó na garganta já é problema respiratório. Aí já é um problema que é alergia, né? Você tem ali, tá mexendo com uma pintura igual eu mexi recentemente, você pega uma alergia ali, você tá com gripe, você tem alguma coisa disfuncional ali, alérgica, também pode dar esse nó na garganta, né? Pigarros, inflamações, rinite, sinusite, com gotejamento pós-nasal, ou alergias, mantém a garganta inflamada e cheia de secreção. Sua garganta está inflamada, quando ela inflama, ela enche e tampa, tá? E contribui para a sensação de obstrução, beleza? Então, evite agentes alérgicos. Você sabe que você tem alergia à poeira, evita ele. Ah, CP, minha profissão, eu preciso trabalhar com pintura, né? Eu trabalho com pintura. Então, algumas profissões podem até agravar. Se você não conseguir mudar de profissão, recomendo que você use os EPIs necessários, né? Como máscara e uso. Hoje nós temos umas máscaras especiais, com os tubos assim, parecendo o Darth Vader, né? A gente tem essas máscaras aí que pode ajudar você a fazer o seu trabalho sem sofrer com tantas alergias, tá? Limpeza da casa, do local onde você dorme, faça uma limpeza bacana também. Cuidado com os alimentos gelados, tá? E muito quentes também, né? Isso tudo são cuidados. Agora eu vou dar para vocês algumas dicas que eu tenho usado e tem me ajudado com esse bolo na garganta, tá? Primeira dica. Ocupe a sua mente. Não fique sem fazer nada. Ocupe o dia todo. Faça alguma coisa o dia todo. Cara, parece brincadeira, mas a sensação de você não fazer nada aumenta intensificador mais de 1000 vezes. Então, quando você está ocupando a mente, às vezes você está conversando, você esquece da dor, do mal-estar. Você está pedalando na bicicleta, você esquece do mal-estar. Às vezes você está conversando com alguém, está tocando um violão, está fazendo um trabalho e você está esquecendo. Então essa é a primeira dica. Ocupe o seu dia, tá? Para que você diminua a sensibilidade do nó da garganta. Segunda dica que tem me ajudado, né? Não é climatizador, é umidificador, tá? Inclusive, eu estou comprando esse umidificador aqui da UAP, eu vou fazer review dele aqui no canal, tá? Eu uso próximo a mim, tá? E ele entra no meu nariz aqui e começa a agir, né? Eu uso também o Nasojet, que é uma lavagem. Você joga assim, ele lava o nariz. É tipo um soro que lava o nariz. Também me ajuda muito, tá? E a alimentação saudável, cara. A alimentação saudável vai te ajudar muito. Porque se você está usando alimentação ruim e você já tem problema respiratório ou de refluxo, vai aumentar infinitamente maior, tá? E para a última dica, você tem que se estudar, se conhecer. Você tem que primeiro tentar entender de onde tem esse nó na sua garganta, né? Primeiro recomendo você procurar, igual eu vou procurar agora, um otorrino, tá? Por que o otorrino? Porque no otorrino ele vai fazer alguns exames para ver se tem alguma coisa física na sua garganta. Por exemplo, pode ter, às vezes, um osso, né, dessas vértebras aqui que ele descolou. É um problema físico, né? Aí você faz a cirurgia, o osso volta para o lugar, normal, fica funcionando. Às vezes pode ser que você tem, sei lá, um problema de um alimento que está travando a sua garganta. Pode ser um problema respiratório. Então o otorrino vai cuidar da parte dele. CP, eu fui no otorrino, fiz os exames, da parte do otorrino não é nada. Pode ser da parte gástrica, né? E da parte gástrica, se for da parte gástrica, você pode estar fazendo aí endoscopia, colonoscopia para tentar identificar. Se mesmo assim não identificar, você tem remédios que aliviam a parte gástrica. Inclusive eu fiz um vídeo aí no remédio, não vou falar aqui agora porque eu quero que você assista o meu vídeo desse remédio, tá? Que ele já dá uma neutralizada, né, nesse efeito do bolo, porque ele vai lá e diminui a inflamação.
E aí vocês têm uma sensação de alívio. E no outro dia tu vai trabalhar e vida que segue, tá bom? Então, cara, você tem que buscar um alívio, uma solução, tá? Use um umidificador, ocupe a sua mente, dieta saudável, atividade física, tá? Não deixe de atividade física. São todas coisas que vão te ajudar com esse bolo na garganta, tá? Não se esqueça, se você ficar sem fazer nada, a sensação aumenta infinitamente mais. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu, chute.